Você pode até achar que é livre, que suas decisões são suas, que trabalha por escolha, consome por gosto, sonha com o que quer. Mas pare por um instante e olhe ao seu redor. Quantas das suas ações hoje não estão sendo guiadas por uma força invisível? Você acorda cedo, corre, trabalha, se estressa, busca status, conforto, segurança. Tudo isso para quê? A resposta está aí, diante dos seus olhos, mas você a ignora, porque é desconfortável demais encarar. Você é escravo do dinheiro e nem percebe, mas essa escravidão é mais sofisticada que as correntes de ferro. Ela é silenciosa, socialmente aceita. Ela se disfarça de ambição, de responsabilidade, de maturidade. E enquanto você aplaude esse sistema, ele te suga. Hoje, vamos desmascarar essa ilusão. Vamos olhar para o que a filosofia estoica tem a nos ensinar sobre liberdade verdadeira. Porque se você não domina o dinheiro domina você. E o preço dessa escravidão não é só financeiro, é existencial. Se prepare, porque o que vem a seguir pode virar a chave da sua mente. Desde cedo, nos ensinam que dinheiro é essencial. E sim, ele é necessário para comer, viver, cuidar da saúde, proteger sua família. O problema começa quando ele deixa de ser um meio e se torna o fim. Quando a sua paz depende do saldo bancário. Quando a sua autoestima oscila junto com sua conta corrente. Quando sua identidade está atrelada ao carro que dirige, ao relógio que usa, ao bairro onde mora. Nesse momento, você não é mais um ser humano com liberdade de escolha. Você é um servo obediente, que trabalha horas a fio não porque quer, mas porque precisa manter o estilo de vida que o sistema exige. Os estoicos chamavam isso de apatheia, a capacidade de não ser governado por paixões externas. Dinheiro, para eles, era um recurso neutro, não bom, não ruim. Apenas útil, mas nunca essencial para a felicidade. Sêneca dizia, a pobreza não é falta de dinheiro, é não saber viver com pouco. E Epicteto, que nasceu escravo, afirmava, não é o que acontece fora de você que te prende, mas a forma como você reage a isso. Ou seja, o que te acorrenta não é o dinheiro, é o medo de perdê-lo. É a ilusão de que, sem ele, sua vida perde o valor. É por isso que, mesmo ganhando mais, você continua ansioso. Mesmo tendo mais conforto, sente-se inseguro. Porque quanto mais você depende, mais vulnerável você fica. Você já se perguntou por quê, mesmo depois de conseguir aquilo que tanto queria, uma promoção, um celular novo, um carro melhor, a satisfação dura tão pouco? Porque o sistema foi feito para isso, para te manter sempre buscando, sempre insatisfeito, sempre achando que só mais um pouco será o suficiente. Mas esse momento nunca chega. O filósofo estoico Marco Aurélio escreveu: a alma se torna colorida pela cor de seus pensamentos. Se seus pensamentos estão presos à comparação, à inveja, à necessidade de validação, sua alma se mancha com o que ela não controla. E é isso que o dinheiro faz com muitos, transforma a alma em mercadoria. Você corre, se esforça, sacrifica tempo com a família, com a saúde, com seus valores. Por quê? Para ter mais, para mostrar mais, para provar algo para os outros. Mas os estoicos nos alertam. Tudo que depende dos outros é frágil. Tudo que depende de você é seu poder. O que adianta enriquecer financeiramente se você empobrece espiritualmente? O que adianta conquistar o mundo se você perde a si mesmo no processo? O dinheiro pode comprar conforto, mas não tranquilidade. Pode comprar prazeres, mas não propósito. Pode te dar poder, mas não paz. O verdadeiro inimigo não está na sua carteira, está na sua mente. Desde pequenos, nos ensinaram a seguir um roteiro. Estude para conseguir um bom emprego. Trabalhe duro para ganhar dinheiro. Gaste para ser feliz. Repita,
Ninguém nos ensinou a pensar criticamente sobre esse ciclo, ninguém parou para dizer: ei, você está vivendo ou apenas obedecendo? O filósofo Epicteto dizia: não são as coisas que nos afligem, mas a opinião que temos sobre elas. Você já parou para pensar se realmente precisa do que consome? Ou será que está seguindo um script que foi instalado em você sem seu consentimento? Você é bombardeado o tempo todo com gatilhos que manipulam sua mente, promoções que têm prazo, produtos que prometem felicidade, comparações constantes com quem mostra uma vida perfeita nas redes sociais. Tudo isso para te manter em movimento, não em direção à liberdade, mas à dependência. A dependência do cartão, do parcelamento, da aprovação dos outros, do status. E a verdade é brutal. Enquanto você não toma consciência disso, você é um servo disfarçado de consumidor livre. Mas a liberdade começa quando você diz: eu não preciso de tudo isso para ser completo. Vivemos em uma era que prega liberdade, mas vende dependência. A cada nova tecnologia, a promessa é a mesma: mais autonomia, mais tempo, mais facilidade. Mas a realidade é outra: mais notificações, mais distrações, mais dívidas. Você acha que está escolhendo, mas muitas vezes está apenas reagindo. Um novo celular, você não comprou porque precisava. Comprou porque todos ao seu redor tinham um mais novo. Um carro, talvez para mostrar sucesso e não por necessidade. E é aqui que o estoicismo nos desperta com um tapa de realidade. A liberdade não é ter mais, é precisar de menos. Sêneca escreveu que é pobre aquele que precisa de muito, e rico é aquele que se contenta com pouco. Então pergunte a si mesmo: você realmente é livre? Ou está correndo atrás de coisas que não escolheu amar? A sociedade te ensina a valorizar aquilo que brilha por fora, mas o estoicismo te convida a valorizar aquilo que brilha por dentro. Quando foi a última vez que você disse não para uma compra impulsiva? Ou que decidiu guardar ao invés de gastar? Cada escolha consciente é um ato de rebelião contra esse sistema que lucra com sua ansiedade. E cada recusa ao supérfluo é um passo em direção à verdadeira independência. Imagine que sua mente é um templo. Agora pense: você tem deixado o dinheiro construir esse templo ou destruí-lo? A maioria das pessoas só dorme em paz quando sabe que o salário caiu. Só sorri quando o Pix entra. Só relaxa quando o cartão não estourou. Mas isso é paz? Ou é dependência disfarçada de estabilidade? Os estoicos nos lembram que a verdadeira serenidade não pode ser alugada nem comprada. Ela é construída por dentro, com tijolos de autocontrole, reflexão e simplicidade. Marco Aurélio, imperador de Roma, dizia: muito pouco é necessário para uma vida feliz. Tudo está dentro de você, na sua forma de pensar. Você pode ter pouco e ainda assim ter tudo. E pode ter tudo e ainda assim viver no vazio. Olhe para a sua vida hoje e pergunte: o que me tira a paz? São as contas? O medo de perder? A comparação com os outros? Se a resposta estiver ligada ao dinheiro, então você não é dono da sua vida. É o dinheiro que está te arrastando pela coleira invisível da preocupação constante. A escravidão moderna não tem correntes de ferro. Ela se disfarça de boleto, de parcelamento, de estilo de vida. Mas o estoico enxerga além da vitrine. Ele sabe que o essencial nunca vai estar em oferta. E você, quando vai parar de vender sua tranquilidade por um pouco de status? Você já percebeu que as melhores coisas da vida não têm código de barras? Pense nos momentos em que você realmente se sentiu vivo. Uma risada verdadeira, um pôr do sol silencioso, um abraço inesperado. Aquela sensação de dever cumprido depois de um dia produtivo. Nenhum desses momentos precisa de saldo no banco. Mas todos eles exigem presença, atenção e liberdade mental. O problema é que a sociedade nos treinou para acreditar que sem dinheiro não existe valor. Nos fizeram confundir sucesso com ostentação.
nos ensinaram a medir a felicidade em números. Quantos zeros tem sua conta? Quantos seguidores você tem? Quanto custa seu relógio? Mas a verdade é, quanto mais você depende do dinheiro para se sentir valioso, menos valor você reconhece em si mesmo. Sêneca nos lembra: pobre não é aquele que tem pouco, mas sim aquele que deseja mais. E você, está desejando mais ou apenas vivendo menos? É possível viver com dignidade e simplicidade ao mesmo tempo. É possível enriquecer a alma mesmo quando o bolso está vazio. Você não precisa de uma mansão para se sentir em casa. Não precisa de grifes para ter identidade. Não precisa de status para ter paz. Você precisa de coragem para escolher o que realmente importa. O dinheiro pode ser um aliado, mas quando se torna um mestre, ele destrói sua liberdade. Então eu te pergunto, você está construindo uma vida que você pode bancar emocionalmente ou está financiando uma prisão com parcelas mensais? Você abre o celular e vê alguém que trocou de carro. Desliza mais um pouco e lá está aquela viagem dos sonhos que você ainda nem começou a planejar. Mais um clique. E um influencer mostra uma rotina perfeita, cheia de luxos e sorrisos. E aí, sem perceber, algo dentro de você começa a doer. Mas não é inveja no sentido clássico. É comparação. Uma comparação silenciosa, corrosiva, que sussurra: você está ficando para trás. Você não é suficiente. Essa é uma das armadilhas mais perigosas do dinheiro. A armadilha da régua alheia. A cada vez que você mede sua vida pelo que os outros estão mostrando, você se afasta do que realmente importa para você. Os estoicos alertavam: a opinião dos outros é problema dos outros. Mas vivemos como se o olhar do outro fosse nosso termômetro de valor. Compramos não porque precisamos, mas porque temos medo de parecer menos. O algoritmo sabe disso, a publicidade vive disso. E se você não estiver desperto, será apenas mais uma marionete nesse teatro de aparências. Pare agora e se pergunte: eu quero isso porque faz sentido para mim? Ou porque tenho medo de parecer pequeno? A liberdade começa quando você quebra o espelho da comparação. Quando para de correr uma corrida que nem é sua. Quando entende que o tempo que você perde invejando é o tempo que poderia estar usando para construir sua própria paz. A pergunta que fica é simples, mas profunda. Você está vivendo o que quer ou apenas imitando o que vê? Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente em paz, sem comprar nada? Sem precisar de um novo celular, uma roupa nova ou uma aprovação disfarçada de curtida? A verdade é que tudo o que realmente importa não tem etiqueta de preço, e ainda assim é o que mais negligenciamos em nome da correria. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira riqueza é ter pouco e precisar de menos ainda. É conseguir deitar à noite e dormir com a consciência tranquila. É poder olhar nos olhos de alguém e saber que você vive com integridade. É estar presente em um momento simples e perceber que aquilo é suficiente. O marketing do mundo vai te dizer o contrário. Vai vender a ideia de que felicidade é algo a ser comprado em 12 vezes sem juros. Mas a realidade é outra. As melhores coisas da vida não vêm de fora. Elas brotam de dentro. Sêneca dizia: pobre não é o homem que tem pouco, mas o que deseja infinitamente. Você já parou para contar quantas horas da sua vida estão sendo trocadas por coisas que você nem queria tanto assim? Quantas vezes você aceitou um trabalho que te adoece, só para manter um padrão de vida que nem te satisfaz? A escravidão moderna não tem correntes, ela tem boletos. E se você não vigia seu desejo, acaba vivendo para alimentar um ciclo que nunca termina. Talvez a maior liberdade seja essa: aprender a dizer não preciso. E quando você aprende a dizer isso, o mundo perde o poder de te controlar. Liberdade não é fazer tudo o que se quer.
Liberdade é não ser dominado por aquilo que te controla sem você perceber. Muitos dizem: eu sou livre porque posso comprar o que quiser. Mas será mesmo? Se você não consegue passar um mês sem gastar para se sentir bem, se você só sente valor em si mesmo quando exibe algo novo, se sua autoestima está acorrentada ao número que aparece no extrato, então não, você não é livre, você é refém. Os estoicos enxergavam isso com clareza. Epicteto dizia: a verdadeira liberdade é viver de acordo com a sua natureza, não com as expectativas dos outros. Você já parou para perguntar: de onde vêm os meus desejos? Será que são mesmo seus? Ou você foi ensinado a desejar aquilo que mantém a engrenagem girando? Você não precisa se tornar um eremita, mas precisa aprender a fazer uma pausa, olhar para cada compra, cada compromisso financeiro e se perguntar: isso serve ao meu propósito? Ou estou apenas alimentando um vazio momentâneo? Porque o sistema sabe: quanto mais inseguro você se sente, mais fácil é te vender uma solução. E enquanto você não quebrar esse ciclo, o dinheiro vai continuar controlando sua mente, suas escolhas, sua paz. Mas há um caminho diferente. Um que não te promete riqueza em um curso de 7 passos, mas que devolve a você o que há de mais precioso: o poder de decidir com consciência. É hora de parar de correr atrás de dinheiro como se ele fosse oxigênio e começar a respirar o ar da autonomia. Dinheiro é um meio, não um fim. Você nasceu para mais do que pagar contas e morrer cansado. Quantas vezes você já pensou que só seria feliz se ganhasse mais? Que sua paz depende de uma quantia específica na conta? Que só quando sobrar dinheiro, então sim você poderá relaxar? Mas o problema é que nunca sobra. Não porque você não ganha, mas porque você nunca definiu quanto é suficiente. O filósofo Sêneca dizia: é pobre, não aquele que tem pouco, mas aquele que deseja mais. Você pode viver com pouco e ainda assim se sentir completo. Pode ter uma vida simples e ainda assim abundante. Porque riqueza real não está no volume do que se possui, mas na leveza de não ser possuído por nada. Veja o paradoxo moderno. As pessoas compram coisas que não precisam, com dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que não gostam, e no fim do dia vão dormir mais vazias do que acordaram. Você já percebeu que os momentos mais ricos da sua vida quase nunca envolveram dinheiro? A conversa sincera, o pôr do sol silencioso, o riso inesperado, a sensação de dever cumprido ao final de um dia produtivo. Tudo isso tem um custo zero, mas um valor incalculável. Então a pergunta é: você vai continuar sendo escravo do consumo ou vai aprender a extrair ouro da simplicidade? Porque quem precisa de muito vive em constante escassez, mas quem aprende a se satisfazer com pouco vive em liberdade plena. Se você chegou até aqui, saiba, já está dando um passo fora da gaiola invisível. Você já parou para pensar: o que exatamente seria o suficiente para você? Essa pergunta parece simples, mas é uma das mais poderosas que você pode fazer. Porque quem não sabe o que é suficiente está condenado a querer sempre mais. E quem quer sempre mais vive em constante frustração, como um buraco que nunca enche. O sistema não quer que você defina o que é suficiente, porque se você definir, você para de consumir, para de depender, para de ser previsível. Sabe por quê? Porque pessoas satisfeitas são perigosas. Elas pensam por si mesmas. Elas não se deixam manipular por publicidade nem por promessas vazias. Marco Aurélio, imperador romano, escreveu em suas meditações: muito pouco é necessário para uma vida feliz. Tudo está dentro de você, em sua forma de pensar. Mas o mercado não quer que você acredite nisso. Ele quer que você associe felicidade a uma marca, liberdade a um carro, status a uma roupa e propósito a um cargo.
É por isso que, mesmo quando você conquista o que tanto queria, o vazio persiste, porque não era aquilo, nunca foi. Você não precisa de mais. Você precisa de clareza. Clareza sobre o que realmente importa, sobre o que te faz acordar com leveza e dormir com paz. Clareza de que suficiente não é mediocridade, é liberdade, porque quem não precisa correr atrás o tempo todo pode finalmente caminhar na própria direção. E é essa a revolução que o estoicismo nos propõe: substituir o quanto pelo porquê, trocar o acúmulo pela consciência e viver com menos, mas com muito mais sentido. Essa é a verdadeira riqueza. E é ela que vamos explorar no próximo bloco. Você acredita que dinheiro traz segurança? Essa é uma das crenças mais difundidas e mais perigosas, porque ela te faz correr atrás de algo que nunca se completa. Te faz crer que, quanto mais você acumular, mais seguro estará. Mas essa segurança é um castelo de areia. Basta um imprevisto, basta uma crise, uma demissão, um colapso do mercado. E todo o seu castelo, construído em cima de um conceito frágil, desmorona. O verdadeiro estoico entende que a única segurança real é aquela que está dentro. Sêneca dizia: aquele que teme perder, já perdeu. Ele não falava apenas de posses, mas de liberdade, porque a obsessão por segurança te transforma em refém. Você aceita um emprego que odeia, mas que paga bem. Você se cala diante de abusos por medo de perder o salário. Você sacrifica sua saúde mental, sua criatividade, sua juventude, tudo por um falso senso de proteção. Mas o que é pior? Viver com menos, mas com autonomia? Ou viver cheio de coisas e vazio de coragem? A verdadeira segurança está na capacidade de se adaptar, na confiança de que, mesmo se tudo desabar, você saberá se reerguer. Essa força ninguém pode tirar. E ela não está no banco, está em você. O dinheiro pode acabar, mas o que você constrói dentro de si, isso permanece. Você não precisa virar um monge para ser livre. Não precisa largar tudo e viver numa caverna. O que você precisa é dominar uma arte esquecida, o desapego ativo. Mas o que isso significa? Significa possuir sem ser possuído. Significa ter dinheiro, mas não deixar que ele te tenha. O estoico não é contra os bens materiais. Ele é contra ser escravizado por eles. Imagine que tudo que você tem, casa, carro, celular, roupas, seja emprestado. Porque na verdade a qualquer momento a vida pode levar. Roubo, perda, crise, acidente, você não controla isso. O que você controla é sua relação com essas coisas. Se você perder e isso te destrói por dentro, então nunca foi dono. Você era o escravo. O desapego ativo é o treino diário de lembrar: nada disso é meu de verdade. Tudo isso é temporário. E ao lembrar disso, você se torna mais leve, mais lúcido, mais difícil de manipular. Você não aceita qualquer humilhação por medo de perder. Você não traz seus valores por ambição cega. Você começa a escolher com liberdade. O dinheiro passa a ser uma ferramenta, não um senhor. E o mais curioso, quanto menos dependente você se torna, mais abundância verdadeira começa a surgir, porque você age com autenticidade, com propósito, com integridade. Você atrai o que ressoa com sua essência e não o que serve apenas ao seu medo. No próximo bloco, vamos revelar a mentira mais vendida da sociedade moderna. Você precisa trabalhar mais para ter mais. A sociedade moderna te empurra um dogma sutil e perigoso. Se você quer ganhar mais, precisa trabalhar mais. E você acredita. Acorda cedo, dorme tarde, corre contra o relógio, vira noites, pula refeições, troca presença por produtividade, família por faturamento. Mas aqui vai o segredo que poucos têm coragem de dizer: trabalhar mais não significa viver melhor. Quantas pessoas você conhece que trabalham o dobro e ainda vivem no limite? O estoico entenderia isso de forma clara.
Sêneca diria: não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E é exatamente isso que acontece quando você acredita na mentira da produtividade infinita. Você vira máquina, uma engrenagem em um sistema que nunca se satisfaz. E sabe qual é o fim disso? Burnout, frustração, vida desperdiçada. O caminho não é trabalhar mais, é trabalhar com mais consciência, mais foco, mais clareza. É gerar valor real, não apenas suor. É trocar horas por impacto, não por mera presença. O escravo do dinheiro mede sua vida em boletos. O livre mede em sentido. Ele entende que existem formas mais inteligentes de viver, investir, criar, cooperar, servir. Enquanto a multidão corre em círculos, o estoico constrói lentamente, com estratégia, com intenção. Agora que você chegou até aqui, respire fundo. Feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo, com sinceridade brutal: a minha vida está sendo guiada por propósito ou por desespero? Porque, no fundo, você já sabe a resposta. A questão é: você vai continuar se enganando ou vai começar a se libertar-se do consumo automático, da necessidade de provar algo a todos, da dependência de status, aprovação, validação? Você não precisa ser o mais rico do mundo, mas precisa ser dono da própria mente. E isso vale mais do que qualquer fortuna. O estoico não nega o dinheiro, ele apenas se recusa a ser escravizado por ele. Ele usa o dinheiro como ferramenta, não como identidade. Então, que essa reflexão não fique apenas neste vídeo. Aplique, questione, escolha. Toda vez que for comprar algo, pergunte: isso vai me trazer liberdade ou me acorrentar ainda mais? Todo trabalho que aceitar, todo gasto que fizer, toda meta que criar, lembre-se, você pode estar construindo um império ou apenas decorando a sua cela. A decisão é sempre sua. E se esse vídeo te despertou algo, compartilhe. Leve essa mensagem adiante. Porque talvez, como você, alguém aí fora esteja pronto para acordar. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos juntos nessa jornada de consciência, força interior e liberdade real. Até lá, seja livre.